Bom dia, bom dia! Dando início ao nosso Café com Conexão. Vou colocar essa música aqui, o tema da live, e já já a gente começa. Bom dia! Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário. Mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei. Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário. Mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação de passado tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação. Tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham. E isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem em suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim. A obra em você. Derruba tudo, pode reformar. E às vezes a gente precisa de uma reforma interna. Estou experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Bom dia, bom dia. Nós precisamos fazer essa reforma para estar muito bem, para cuidar da família, cuidar dos seus, né? Bom dia, bom dia. Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo. Vamos se conectando com a música, já já a gente inicia. Esse privilégio vou negligenciando. Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. As infiltrações, as feridas emocionais, os traumas, os bloqueios corrompem o seu caráter. Você talvez viveu lá atrás. Mas não é irreversível. Isso vai destruindo, mas como a música fala, não é irreversível. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé refaça meu telhado. Com urgência arruma a enganação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas e que a oração reforce a segurança. Assim o ladrão não rouba a minha herança. Te dou o comando de tudo, então a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração. Começa a obra em mim. Quanto você está disposto a fazer uma obra, uma reforma interna? És o mestre de obras tão experiente em restaurar. Muitas vezes as pessoas querem cuidar demais da obra dos outros e não cuida de si mesmo. E faça com que minha casa seja referência, que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Bom dia, que a estrutura da gatona. casa seja a tua palavra firmada em mim. Essa obra precisa ser feita. Bom dia, bom dia. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.
Então vamos lá para falar do cuidar da família. Bom dia, mãe, bom dia. Cuide da sua família. Às vezes a gente fala assim, nossa, Thaís, mas eu cuido. E como é que tá o teu interno? Como é que tá o teu emocional? Como é que tá o teu mental? Será que realmente você tá cuidando? Porque primeiro você tem que cuidar de você, desse interno teu, para você estar bem completo para sua família. Bom dia, Cris, que bom você aqui. Você ama sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, você cuida deles, você está enfrentando problemas com eles, talvez esteja passando por algum caos, alguma provação. Você assume a sua responsabilidade dentro da sua família? Você é bem-sucedido? Deixa eu anotar um negócio que eu lembrei aqui, não posso deixar de falar. A gente começa a live e vem as coisas. Aí. Bom dia, Lilian, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Vanessa. O nosso primeiro compromisso, o primeiro compromisso de uma pessoa na vida deve ser a família. Deve ser a família. Por mais que esteja passando por desafios, dificuldades, provações, não desistir desse cuidado com a família. Já até vou abrir um parênteses aqui, falar algo, depois eu falo um pouco mais. Não significa que você tenha que viver condenado a um relacionamento tóxico. Eu falo família, que é você valorizar a família que você tá, que às vezes está passando só por um momento difícil. E principalmente os seus filhos. Hoje eu vou falar muito mais de filhos, tá? Bom dia, bom dia. E a diferença, existe diferença entre a família de origem e a família atual. O que é família de origem? Família de origem é da onde você veio, ou seja, seus pais e seus irmãos. Família atual é marido, esposa, relacionamento, não importa se é o primeiro, segundo ou terceiro, e filhos. Todos. Não importa também se é do primeiro, segundo ou terceiro relacionamento. Isso é família atual. Família de origem tem precedência. Vieram antes. Eles têm um lugar de honra na minha vida. Família atual tem prioridade. É quem eu tenho que dar mais atenção hoje e amor. Não significa que eu não estou honrando os que vieram antes, mas a minha família atual, esposa, marido, filhos, relacionamento, o que for, tem prioridade na minha vida. E como algumas coisas estão sendo invertidas, né, ordem, tem gente mais dando mais atenção, né, de repente para a família de origem ou para terceiros do que para a família atual, é por isso que muitas famílias estão se destruindo, estão se acabando, muitos filhos estão se perdendo no meio do caminho. Por quê? Porque eu não estou com a minha responsabilidade de mãe ou pai perante os meus filhos. Bom dia, Arlete, bom dia. Bom dia, Sirlene. Então, quantos estão preocupados em cuidar mais da vida dos pais, apesar deles ainda serem capazes, e deixam de cuidar dos próprios filhos? Ou da própria relação em si? Cuida de um em detrimento de outro. É uma linha tênue, mas fundamental para você ser bem-sucedido na vida, para os seus filhos serem bem-sucedidos na vida. Seus filhos precisam de você. Você mãe, você pai. Dos dois. Precisam da presença, da atenção, do carinho,
da conversa, do diálogo, de só um abraço. Eles precisam daquilo que talvez você não recebeu do seu pai e da sua mãe. E que talvez até hoje você ainda cobre. Enquanto você está lá cobrando seu pai e sua mãe, você não está dando para os seus filhos. Só que nos dias atuais, nós não temos mais desculpas. Sinto muito, mas não temos mais desculpas para não olhar para aquilo que ainda nos incomoda, para não curar essas feridas emocionais, para não ressignificar o que precisa ser ressignificado, para não olhar para os nossos traumas e bloqueios de infância, para não nos liberarmos de lealdades inconscientes e padrões repetitivos. Não tem mais desculpa. Chega. É olhar para fazer diferente, ou você vai repetir. Porque tudo que julgamos, criticamos e excluímos se apodera de nós. Então, enquanto eu estou lá esperando aquela atenção que minha mãe não deu, aquela presença que meu pai não teve comigo, eu não estou dando atenção e a presença para os meus filhos. Isso é fato. E muitas mães e pais às vezes ficam carregando culpa, né? Claro, a gente sempre quer melhorar, sim, mas melhora naquilo que já é possível. Porque os seus pais não tinham acesso a isso que você tem hoje, de dar um novo olhar. Tudo que se repete é porque ainda não foi solucionado, não encontrou uma boa solução. Quantas pessoas às vezes vêm atender e falam: hoje eu me vejo igualzinho a minha mãe era comigo. E o quanto eu falei que eu não queria ser igual a ela. Hoje eu me vejo abandonando os meus filhos como meu pai me abandonou. E o quanto eu critiquei isso. E quanto tempo mais você vai ficar nessa posição, nessa dinâmica? Quando nós somos crianças, por vezes queremos ser adultos. Queremos ajudar, salvar e assumimos lugares que não são nossos. Não é da nossa responsabilidade, porque somos crianças. Em contrapartida, quando nos tornamos adultos, às vezes a gente esquece de assumir a responsabilidade de adulto. Daí aquele menino vira homem, aquela menina vira mulher. Mas continua sendo um menino ou uma menina. Porque ainda não olhou para o que precisa ser visto. Porque talvez continua sendo um menino na vida adulta porque não teve referência paterna. Ou ela não teve referência materna. Ou não teve também uma referência de relacionamento. O que eu faço? Procura ajuda. Ou você vai repetir o mesmo destino. Se você não teve um bom exemplo, sinto muito. Faça você algo novo. Forme você um novo padrão de relacionamento entre pais e filhos, entre mães e filhos. Pais ausentes, pais alcoólatras, abusivos, violência, ou simplesmente que não davam atenção, carinho, amor, não demonstravam isso. Talvez você veio de um sistema assim. E o que acontece com a grande maioria, na família atual, que é aquela que precisa de prioridade? Repete. Repete. Consequência. Seus filhos se tornarão iguais a você, com os filhos dele. E assim vai, repetindo. Até que chega alguém que fala assim: chega, eu não quero, eu vou fazer diferente. E não é porque eu vou fazer diferente que eu vou estar desonrando. Não é um fazer diferente com raiva, com desgosto, com arrogância, com exclusão. É fazer diferente tomando aquilo que é possível, tomando aquilo que eles deram como suficiente e adequado e indo para processo de autoconhecimento.
e querendo se informar novas pessoas com muito mais embasamento de amorosidade, de respeito, de presença. Então, se você não teve um exemplo dentro de casa, seja com o seu pai ou com a sua mãe, sinto muito. Mas não permita que os seus filhos paguem o preço, porque é eles que estão pagando. Eles estão pagando alto preço pelas suas dores, pelas suas feridas, pelos seus traumas e bloqueios. Assim como você pagou lá na tua infância também. Então, quando você começa a ressignificar a relação com o seu pai e a sua mãe, você constrói um novo tipo de padrão de relacionamento para com os seus filhos. Não precisa ser igual. Não precisa ser totalmente igual. Repete aquilo que é bom. Eu até brinco com os meus filhos em casa. Eu falei, vocês vão repetir eu só no que eu sou boa, porque eu tenho meus defeitos. É óbvio que sim, sou ser humano. Eu falei, não vão repetir isso aqui não, porque isso é ruim demais. Sim. Você pode ter diálogos mais abertos com os seus filhos. Eles estão muito à frente da gente, eles são muito rápidos hoje em dia. Então vemos muitos filhos pagando um alto preço pela infantilidade e irresponsabilidade de alguns pais. De alguns pais que ainda ficam na sua criança ferida, que não querem assumir a responsabilidade que a maternidade e a paternidade impõem. Sim, quer ser mãe, quer ser pai, tem responsabilidade. Isso acontece um pouco mais gravemente, principalmente em casos em que ocorrem divórcios. Isso eu presenciei inúmeras vezes enquanto advogada na atuação direito de família, assim como nas constelações. A mágoa pelo fim de um relacionamento ou qualquer outro contexto ainda mal resolvido por um casal que já não é mais casal impacta diretamente os filhos. Tamanho é essa dor que os maiores prejudicados são os seus filhos. Como? Muitas vezes acontecem as alienações parentais, né? Pai fala mal da mãe, mãe fala mal do pai. Esse homem talvez tenha uma mágoa dessa mulher, da mãe dos filhos, né? Tem a mágoa da mulher, não pode ter mágoa da mãe dos filhos. E daí ele se afasta dos filhos. Tem raiva da mãe. Ou a mulher também afasta o pai dos filhos. Não convive com eles, não dá a presença e atenção, não cumpre com a sua obrigação enquanto pai, ou não cumpre com a sua obrigação enquanto mãe. Quem que vocês acham que está pagando? Por causa dos caprichos desses dois adultos que ainda não conseguiram resolver o contexto deles, é os filhos que pagam. E onde que isso vai parar? Na vida adulta deles. Nos relacionamentos, no trabalho, no dinheiro. Então, o que acaba, falando especificamente de um relacionamento, de um divórcio, é a relação entre um homem e uma mulher. Aquilo ali acaba. Findou-se. O pai e mãe permanecem. Ter a maturidade suficiente para compreender que você é pai e mãe pro resto da vida e que você tem que cuidar dos seus é o mínimo que a gente tem que fazer. Porque em Timóteo 5:8 Jesus fala assim: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, de que adianta você viver na mágoa, no ressentimento, não resolver as coisas que tem que ser resolvida e deixar seus filhos de lado? Ou dar mais valor para os terceiros, para o externo, do que para os seus próprios filhos?
Adianta? Ai, mas eu sou uma boa pessoa. Eu faço isso e aquilo. Eu faço caridade, que eu faço aquilo. E os seus filhos? Onde eles estão? De nada adianta. Tá ali, ó. Jesus deixou bem claro. Quem não cuida dos próprios filhos nega a própria fé e é pior que um descrente. Então, separados ou não, os pais precisam entender e compreender que precisam investir nos filhos. Investir com presença, com atenção, com amor, com educação, com orientação, com diálogo. Não só com presentes. É com presença. Então, será que você não está valorizando e dando mais atenção para outras coisas do que para os seus próprios filhos? Reflita sobre isso. E eu falei um pouco de relacionamentos que se findaram, mas eu falo aqui inclusive de casais mesmo, que ainda estão casados, mas que não dão atenção. Vive, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E onde que está o momento em família? Onde está o momento para você pegar os seus filhos e fazer um passeio, ter um diálogo, conversar, assistir um filme? Onde que está esse momento? Porque lá na vida adulta eles vão fazer o mesmo que talvez você faz lá, cobrando, esperando ainda algo pelos seus pais. Então, assim como a família atual tem prioridade sobre a família de origem, os vossos filhos têm prioridade para sempre. Filho é para sempre. Relacionamento acaba. Filho não. Bom dia, bom dia. O que termina é o relacionamento do casal. Aquele homem e aquela mulher. Não o pai e a mãe. E quando eu falo agora de relacionamentos, segundo, terceiro ou quarto relacionamento, também tem uma ordem aí. Porque se você tem o seu primeiro relacionamento ainda, você se relacionou, casou ou juntou e teve filhos. Ou seja, o seu relacionamento com o seu atual marido ou com a sua atual esposa precede os filhos. Tem que ter prioridade, que os filhos vieram desse relacionamento, vieram depois. Então tem que cuidar dessa relação. Porque muitos deixam de cuidar da relação e daí só cuidam também dos filhos. Tem uma linha tênue. Cuidado. Se você teve filhos no primeiro relacionamento, separou, está no segundo, terceiro ou quarto relacionamento, mas os filhos são do primeiro, os filhos têm prioridade, vieram antes desse segundo relacionamento. Tem uma linha tênue aí também. Você precisa incluir esses filhos nesse outro relacionamento, mas com ordem. Não deixar eles em detrimento. Por isso que eu sou apaixonada e eu vejo muito resultado para quem vai para o autoconhecimento. Vocês percebem que são pequenos detalhes que fazem a grande diferença no resultado a pequeno, médio e longo prazo? Bom dia, bom dia. Então, voltando, se você não teve um exemplo e um modelo de pai na sua vida, ou de mãe, olhe o que precisa ser visto, ressignifique essa relação, fortaleça a sua relação com Deus e construa um novo tipo de relacionamento para com os seus filhos. Desenvolva o caráter de pai e mãe que seus filhos precisam. Enquanto você está na reclamação, enquanto você está na dor, você não está completo para os seus filhos. E cuidado se você não está servindo demais terceiros e deixando os seus filhos de lado. Não é isso que Deus quer, e Ele deixou muito claro. Quantas pessoas dão atenção demais para outras coisas e não se fazem presentes com o mínimo necessário.
Quantas? Como se ela fizesse aquela caridade ou que ela estivesse presente num determinado sistema, que seja o que for, ela estivesse compensando isso. Não. Então é com o seu comprometimento para com os seus filhos, com a sua relação íntima com Deus, todo o cenário caótico talvez em que você esteja passando pode ser transformado. Pode ter um novo ciclo e assim começa uma nova fase, a viver algo novo. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, se você olha para sua mãe ou para o seu pai como certos para você, ressignifica essas feridas, esses bloqueios, esses traumas e começa a olhar eles sem reivindicações da sua criança interior ferida, porque você curou ela, você estará muito mais completo para com os seus filhos. Porque a gente só dá o que recebe. Se você não recebeu nada do seu pai, você acha que você vai dar o que para os seus filhos? Se você não recebeu nada da sua mãe, ou pouco, né? Nada que eu falo é além da vida, né? Não vai dar nada. Agora, se o pouco que eu recebi, eu reconheço, eu ainda vou para um processo de autoconhecimento, eu ainda vou ressignificar, eu vou assumir o caráter realmente de pai e mãe que os meus filhos precisam, aí sim você muda o comportamento nessa relação de pai com o filho. Ou você vai repetir. Filhos são herança do Senhor. A pessoa só é bem-sucedida na vida quando cuida daquilo que Deus falou pra gente cuidar como prioridade na nossa vida. Os filhos. E eu li o trecho. Cuide dos seus filhos para ser bem-sucedido na vida. Ou será, até nisso, um fracasso. Porque às vezes a pessoa fala, não fui bem-sucedida profissionalmente, nem financeiramente, e nem como pai e como mãe. Tá, e hoje eu tô fazendo uma live aqui dizendo que é possível sim. E se talvez você começar a olhar para esse primeiro ponto, de mudar um pouco esse cuidado, essa sua postura para com os seus filhos, a sua vida profissional e financeira vai ser impactada. Cuide bem dos seus filhos. Tenha a responsabilidade que é de pai e mãe para com eles. Eles não têm que pagar o preço pelas coisas que não deram certo na sua vida, ou por aquilo que você talvez não recebeu do seu pai e da sua mãe. Faça você diferente. Nós estamos em 2024. Nós não estamos em 1960, 1970, 80, quando seus pais tiveram vocês, 1990, vocês eram crianças. Não! E parece um curto espaço de tempo, 30, 40 anos, mas teve um grande avanço. Eu falo avanço não só tecnológico, mas avanço das coisas aí, no qual a gente pode começar a fazer de forma diferente. Então, se você quer ser bem-sucedido, encare os desafios com fé e confiança. Encare a paternidade, a maternidade com responsabilidade. Porque tá aqui, ó, é o tema de hoje. Cuide dos seus. Eles são o seu legado. Como é que você está cuidando desse seu legado? Então eu desejo um dia de muita reflexão. Para se realmente você não está dando mais atenção para um terceiro ou para coisas externas em detrimento dos próprios filhos. Reflitam sobre isso. Um beijo grande e a gente se vê amanhã.